Mas como pode ocorrer que uma alma enriquecida de tantos conhecimentos não se torne mais viva e esperta e que um cérebro vulgar e grosseiro armazene, sem se apurar, as obras e juízos dos maiores espíritos que o mundo produziu? Ainda não entendi muito bem. Michel de Montaigne. Essa provocação, escrita por Michel de Montaigne em seu intitulado tratado, ou melhor, ensaio do pedantismo no ano de 1580, mais ou menos, carrega consigo o que talvez seja uma das perguntas mais difíceis e desalentadoras já formuladas sobre a natureza do conhecimento humano, porque ela opera numa espécie de demolição controlada de uma crença que a maioria de nós carrega de maneira um tanto quanto mística. Eu falo aqui daquela pressuposição de que o ato de estudar por uma espécie de osmose espiritual operaria uma transformação automática em nosso caráter, ou de que simplesmente o empilhamento de conceitos abstratos teria a faculdade soberana de nos tornar indivíduos mais sábios, prudentes e maduros. Ora, Montaigne olha para o espetáculo da erudição da sua época e faz uma pergunta que continua a nos assombrar nos dias de hoje. Por quê? Porque questiona como é perfeitamente possível que alguém passe anos a fio cercado pelas mentes mais brilhantes da história, devorando os clássicos e frequentando as melhores instituições, e ainda assim continue sendo exatamente a mesma criatura vulgar, mesquinha e completamente despreparada para os solavancos mais previsíveis da existência. É um incômodo constatar que se pode reter na memória a estrutura das grandes correntes filosóficas sem absorver um único átomo de sua lucidez fundamental, passando a vida inteira a estudar sem jamais aprender o essencial, que é justamente aprender a conduzir a própria vida. Durante uma parcela considerável da minha trajetória, eu supus, digamos com uma certa ingenuidade, que hoje vejo como soberba, esse diagnóstico de Montaigne dizia respeito unicamente aos outros, ou seja, aqueles acadêmicos encastelados em suas terminologias herméticas, aos pedantes de salão ou aos intelectuais que usam o saber como um mero adorno para pavonear vaidades. Eu jamais suporia que essa advertência estivesse direcionada a mim, porque eu lia com disciplina, eu conhecia os autores clássicos, eu dominava os conceitos fundamentais e eu até me sentia apto a sustentar discussões sobre metafísica, epistemologia, literatura, religião, tomando essa fluência verbal como uma prova irrefutável de que eu estava me constituindo como um intelectual maduro. Mas o equívoco dessa postura se revelou de forma brutal quando a engrenagem da realidade me empurrou para a beira de um abismo existencial bem difícil, que é um daqueles momentos de crise em que a que a gente acha que é certo, teoricamente, desaba em nós e a gente é obrigado a agir sem o amparo de aplausos. E naquele segundo de decisão, ocorreu algo que mudou tudo que eu percebia. Porque todo aquele arsenal de citações eruditas, de referências bibliográficas, pareceu evaporar instantaneamente e me deixou desprovido de orientação real, o que me fez suspeitar que eu tinha chegado a uma certa conclusão. A de que eu havia aprendido uma infinidade de ideias, mas continuava sem saber como pensar e como conduzir a minha própria vida. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. No encontro de hoje, eu quero me debruçar sobre um paradoxo que assombra a jornada sua, de você que gosta de filosofia. Quero investigar as razões pelas quais o acúmulo de leituras pode se transformar numa armadilha psicológica que afasta você de você mesmo. Então, eu vou começar situando o próprio Michel de Montaigne no seu tempo histórico. Eu vou compreender como o cenário das guerras de religião na França do século XVI mudou a percepção de que a erudição desprovida de julgamento próprio pode se tornar cúmplice da barbárie. Em seguida, eu vou fazer uma autópsia da psicologia do pedantismo, para entender como o prazer de parecer formado e a falsa sensação de segurança, proporcionada justamente por essa formação, podem obscurecer a nossa percepção da realidade,
o que pode culminar em momentos em que a vida cobra uma atitude concreta e os manuais simplesmente não podem responder. Por fim, eu vou analisar a célebre metáfora do Montaigne do escritório dos fundos. Vou buscar ali um caminho prático para que o conhecimento deixe de ser um ornamento estéril da memória e passe a funcionar como uma verdadeira bússola existencial, capaz de resgatar a gente do esgotamento do ruído que caracteriza justamente o nosso tempo. Para que a gente possa entender toda a profundidade e a urgência da crítica do Montaigne ao conhecimento puramente ornamental, é indispensável que a gente faça um recuo histórico até a sua biografia, até o solo social em que ele pisava, porque as suas reflexões não nasceram do ócio confortável de um teórico que é simplesmente isolado do mundo. O Michel de Montaigne era um homem de alta nobreza, que recebeu uma educação humanista de ponta. Ele foi alfabetizado em latim como língua materna e teve à sua disposição uma das maiores bibliotecas privadas da sua época, instalada na famosa torre do seu castelo, onde ele passava horas anotando as margens dos clássicos da antiguidade. Mas, do lado de fora daquela torre imponente, a França estava sendo devastada por guerras de religião. Um conflito civil ali durou décadas e opôs católicos e protestantes em um espírito de violência até então inimaginável. E aí, o ápice trágico ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, quando milhares de pessoas foram chacinadas nas ruas de Paris por divergências estritamente doutrinárias. O que mais chocava Montaigne nesse espetáculo de horror era constatar que os líderes daquela carnificina, os homens que assinavam as ordens de execução, os intelectuais que justificavam os massacres nos panfletos da época, eram indivíduos profundamente instruídos, doutores em teologia, juristas renomados, profundos conhecedores dos textos sagrados e da tradição clássica. Eles sabiam citar de cor os mandamentos divinos, eles dominavam as sutilezas da retórica, eles eram capazes de redigir tratados impecáveis sobre a justiça, a caridade, mas essa erudição monumental não os impedia de agir com uma crueldade fanática e de perder qualquer resquício de sensibilidade humanitária. E foi diante dessa contradição sangrenta que Montaigne compreendeu que o saber técnico e a retenção de dados na memória, quando caminham desacompanhados do desenvolvimento de um julgamento crítico e da empatia, servem apenas para conferir uma roupagem sofisticada aos impulsos mais destrutivos do ser humano. Isso pode converter a cultura em uma máscara para o fanatismo. Existe uma satisfação imensa, e por isso mesmo extremamente sedutora, no processo inicial de aquisição de repertório cultural, porque o conhecimento atua na nossa psique como um poderoso analgésico contra uma certa angústia da ignorância. E aí, à medida que a gente começa a ler os grandes filósofos, a decifrar as correntes artísticas, a dominar o vocabulário das ciências humanas, a gente experimenta uma agradável sensação de poder, uma agradável sensação de sofisticação, porque a gente passa a enxergar a realidade através de lentes conceituais elegantes, lentes que nos diferenciam da massa ao redor. E aí, a gente passa a ocupar um papel muito bem definido em nossos grupos sociais. A gente se torna o ponto de referência para assuntos profundos. A gente se torna aquele que sempre tem uma citação de impacto para ilustrar uma conversa, ou um diagnóstico sociológico, filosófico, pronto para explicar qualquer crise política. No entanto, o perigo oculto dessa dinâmica reside no fato de que o reconhecimento social e a facilidade em argumentar operam como uma cortina de fumaça que nos impede de perceber a diferença abissal que separa a posse de referências intelectuais da posse de critério existencial próprio. E aí, é muito fácil confundir a agilidade mental de quem repete conceitos bem estruturados com a maturidade de quem assimilou esses conceitos na própria carne, de modo que a gente passa a viver de empréstimo. A gente habita os pensamentos dos grandes autores sem jamais nos darmos ao trabalho de testá-los no fogo da nossa própria escolha. E aí, o conhecimento nessa perspectiva ornamental se comporta como um objeto externo que a gente exibe para obter prestígio, ao passo que sabedoria autêntica exige uma digestão mais lenta, um processo doloroso de desconstrução, em que a ideia deixa de ser algo que nós sabemos e passa a ser a régua pela qual nós medimos as nossas ações. Essa cisão trágica entre o discurso e a ação costuma permanecer oculta enquanto a nossa vida corre por certos caminhos seguros e até previsíveis. Porque a teoria é perfeitamente capaz de gerenciar situações hipotéticas e debates abstratos,
em que nada de verdadeiramente valioso está em jogo. Só que o problema se manifesta quando a existência resolve cobrar a conta e joga a gente nesse turbilhão de uma crise autêntica, seja essa crise a dor do luto por uma perda irreparável, seja essa crise a humilhação do fracasso profissional, seja essa crise a necessidade de tomar uma decisão moral que desagrada todos os que nos cercam, o tal do cancelamento. E aí foi num cenário semelhante a esse que as minhas certezas, todas baseadas em livros, ruiu. Isso me forçou a encarar o fato de que eu tinha passado anos acumulando respostas para perguntas que eu nunca tive. E aí, isso me deu coragem de fazer uma coisa que eu não conseguia. Eu me lembro que eu estava encurralado por uma escolha que exigia certo sacrifício pessoal. No momento em que eu precisei buscar dentro de mim a força para agir, eu percebi que a minha memória estava cheia de definição aristotélica sobre a firmeza da alma, cheia de passagens estoicas sobre a indiferença diante da dor. Acho que nenhuma daquelas palavras tinha o poder de movimentar a minha mão, de acalmar meu coração batendo. Eu tinha um mapa completo da coragem desenhado na mente, mas eu não possuía as pernas para caminhar nesse terreno da ação. E aí eu constatei que os livros se calam de forma ensurdecedora quando a realidade exige a nossa assinatura embaixo de uma atitude. Foi uma descoberta um tanto quanto humilhante perceber que eu era um especialista em teorias sobre a vida, mas um analfabeto na arte de viver. Eu dependia de muletas conceituais para mascarar uma profunda covardia moral. E se você se reconhece nessa angústia de perceber que o acúmulo de livros e cursos muitas vezes se transforma em ruído intelectual em vez de trazer clareza para sua mente, quero te fazer um convite breve, mas essencial. No final de junho e início de julho eu vou realizar um minicurso gratuito, O Paradoxo da Estante Cheia. Ali eu vou fazer um diagnóstico sério sobre os motivos pelos quais a falta de um método de formação transforma a sua cultura em esgotamento e como a gente pode resgatar a filosofia como uma prática de organização da vida interior. Na terceira aula eu também vou abrir as inscrições para a nossa comunidade, o Núcleo de Formação Filosófica, com a nossa maior condição de desconto do ano. Para ter acesso antecipado às aulas, aos roteiros e aos materiais de apoio, entre agora mesmo no nosso grupo exclusivo de WhatsApp pelo link que está aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Garantida a sua presença, a gente vai retornar ao nosso fio condutor, porque a gente precisa entender como reverter esse processo de esvaziamento existencial. Para a gente compreender a natureza desse aprisionamento na erudição estéril, a gente pode recorrer a uma imagem que ilustra, com precisão até, o comportamento do pedante contemporâneo. Imagina comigo um indivíduo que decide caminhar pelas ruas carregando nas costas uma mochila imensa, pesada, abarrotada com as ferramentas mais sofisticadas, caras e modernas que a engenharia civil é capaz de produzir. Esse sujeito sabe recitar o nome técnico de cada chave de fenda, conhece o toque exato de cada martelo hidráulico, consegue proferir palestras brilhantes sobre a utilidade dessas ferramentas na construção dos edifícios complexos. Mas quando a gente olha para a história desse homem, a gente descobre que ele jamais se fixou, né, num único prego, uma única ripa de madeira, ou levantou uma parede de tijolos para abrigar a si mesmo do frio. Esse cara, carregado de ferro inútil, é o reflexo exato de quem consome filosofia, literatura e alta cultura como se estivesse apenas colecionando mercadorias intelectuais para rechear o currículo ou alimentar o ego em debates inúteis. Nós nos esquecemos por completo que a filosofia em suas origens históricas, tanto na Grécia, de Sócrates, quanto na Roma, de Sêneca, nunca foi concebida como um ramo de árvore acadêmica voltado para a produção de teses especializadas, mas sim como uma terapêutica da alma, um conjunto de exercícios espirituais e práticas cotidianas que visavam a cura das ilusões e o fortalecimento do indivíduo perante essa crueza do destino. Estudar o pensamento clássico não deveria ser só um exercício de memorização passiva de sistemas teóricos mortos. Deveria ser um engajamento ativo em cada conceito. Devia ser testado. Cada conceito desse deveria ser forçado a demonstrar a sua utilidade prática na ordenação das nossas paixões, na clareza dos nossos julgamentos e na retidão das nossas decisões no mundo real. É no ensaio sobre a solidão que Montaigne nos oferece o seu remédio mais eficaz contra a dispersão e o pedantismo, inventando uma imagem que ganha contornos de urgência dramática quando transporta para o cenário hiperconectado do século XXI, o nosso século. Montaigne diz que o homem de discernimento deve reservar para si uma retaguarda, uma porção de espaço inteiramente sua, livre de qualquer interferência externa, a qual ele chama carinhosamente de arrière-boutique, ou o escritório dos fundos. É um reduto da mente
Não deve ser compartilhado com a esposa, com os filhos, com o marido, com os negócios ou com os governantes. E é para ser constituído como um refúgio de privacidade absoluta, em que você pode, finalmente, se despir das suas personas e dialogar com a própria consciência, sem o temor do julgamento alheio. Mas quando a gente examina a arquitetura da nossa vida atual, a gente constata que o maior drama da nossa geração é justamente a invasão e consequente destruição desse escritório dos fundos. Isso acontece pelo fluxo incessante de informações e cobranças externas. Nós deitamos, nós acordamos com as telas dos celulares coladas aos olhos. A gente permite que as notificações das redes sociais, que os e-mails de trabalho, que as opiniões do debate público colonizem o nosso reduto de silêncio que restava. De maneira que a gente está sempre cheio de conteúdo urgente. Tragicamente, a gente também está sempre vazio de nós mesmos. Sem esse recolhimento promovido pela Arrière Boutique, todo o conhecimento que absorvemos através das leituras não encontra um solo íntimo onde possa assentar e amadurecer. E aí, ele se transforma em apenas mais um elemento de ansiedade e esgotamento mental que flutua na superfície de uma alma desorientada. A verdadeira virada de chave na nossa formação intelectual e humana ocorre nesse instante em que a gente opera uma sutil, mas porém radical, inversão na forma como nós nos aproximamos dos textos dos grandes pensadores da humanidade. A gente precisa abandonar aquela postura puramente escolar e passiva que se limita a indagar o que determinado filósofo pensava sobre um tema abstrato e passa a adotar uma atitude de confrontação existencial, em que a gente se pergunta com total honestidade o que aquela ideia específica exige da nossa conduta a partir do momento em que a gente fecha o livro. A leitura de um clássico deixa de ser um passatempo erudito e assume o papel de um espelho incômodo, uma ferramenta cirúrgica que expõe as nossas contradições, as nossas vaidades, as nossas fraquezas. E aí isso arranca a gente da apatia e nos empurra em direção à transformação do nosso modo de estar no mundo. E aí, quando a gente vai terminar a nossa jornada, quando os ruídos da internet silenciam e quando a gente é confrontado com o balanço final da nossa existência, a realidade, nesse momento, não se importa com o número de volumes que a gente acumula na estante ou com a nossa capacidade de citar jargões complexos em conversas sofisticadas. A vida nos direciona uma única interrogação que resume todo o sentido da busca por sabedoria e questiona quem nós nos tornamos através de tudo aquilo que nos demos o trabalho de conhecer. Porque se o saber não se converter em uma vida mais lúcida, mais firme, mais justa, ele terá sido apenas uma certa vaidade disfarçada de cultura. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.